Olá, alunos! Olá, turmas! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física. Estarei junto com vocês nessa viagem onde vamos construir muito conhecimento juntos. Vamos lá ver o que é que nós temos por objeto de conhecimento para esta aula? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre esportes de precisão. E aí vamos conhecer um pouco sobre a bocha, sobre a bola de gude e sobre o jogo de argolas. Olha só, a gente tem aí um pouco de esporte, um pouco de jogos do contexto comunitário, um pouco de tudo isso fazendo parte desse universo dos esportes de precisão. Mas, sem muita especulação, sem muita curiosidade, vamos aprofundar um pouco mais sobre esse tema nessas aulas. Vamos lá? E nós damos início a essa jornada conceituando, ou quem sabe relembrando conceitos que vocês já devem ter ouvido ao longo da vida, ao longo da caminhada acadêmica, em outras oportunidades. Nós começamos falando sobre o conceito de esportes, né? O esporte ele é toda atividade física competitiva, com regras e objetivos bem definidos. E, para a gente deixar mais claro, o objetivo de todas as modalidades esportivas é a superação dos adversários em absoluto respeito às regras, ok? Então, nessa perspectiva, as atividades físicas que vão ter esse viés competitivo, que vão ter regras bem definidas, bem organizadas, né? Bem estabelecidas, vão ser uma característica dos esportes, ok? Outro ponto que chama muito a atenção é esse respeito absoluto aí às regras. Não vale a pena e não é uma característica você simplesmente pensar em vencer, mas você precisa respeitar a regulamentação, aquilo que organiza e doutrina ali o esporte, ok? Esse é um conceito valioso que vale a pena a gente deixar guardado, armazenado aí num lugarzinho do nosso cérebro, né? Ou quem sabe aí no nosso caderno. Bom, partindo dessa ideia do que é esporte, vamos diferenciar um pouco do conceito de jogo, que é esse que aparece para vocês aí na cartela. A palavra jogo, ela se originou aí do vocábulo latino iocus e significa diversão, brincadeira. Olha só que legal! E pensando nessa ideia de se divertir, de brincar, a gente já começa a lembrar dos jogos do contexto comunitário, dos jogos do contexto popular, ou dos jogos que nós vemos aí nos festivais, né? Aqueles festivais que acontecem nas quermesses, no festival, às vezes, da igreja, do local, né, da comunidade. A gente tem alguns jogos como, por exemplo, este que aparece para nós agora. Olha só que jogo divertido, maneiro. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar uma dessas bolas e lançar ali na boca do palhaço, né? Quem sabe, ó, jogar a bolinha lá e dar aquela vibração, aquela alegria de quando você consegue converter ali essa jogada. Bom, você já deve ter visto, o texto continua aqui para nós, você já deve ter visto aí nos festivais, nos arraiais, nas quermesses, jogos como esse que apareceu, né, como a boca do palhaço, ou ainda o jogo das argolas, que é aquele que a gente tem que acertar as argolas ali nos objetos, ou de repente já diretamente nos prêmios, né? O texto continua, ou ainda aquele jogo de atirar as bolas ali na garrafa, tentando acertar os objetos. Eles lembram muito algumas modalidades aí dos esportes de precisão. Mas eu preciso dizer para vocês que, embora tenha muita semelhança entre os jogos e brincadeiras com os esportes de precisão, eles não são a mesma coisa, tá bom? E aí a gente já começa a entender um pouco da diferenciação dos conceitos lá do princípio da aula, o conceito de esporte e o conceito de jogo, ok? Então, a organização, a disputa, a competição presente nos esportes, a gente não consegue ver ela nas ideias como essas que a gente enxerga nos jogos que acontecem lá nos festivais. E aí, para a gente entender de forma mais clara, a gente vai apreciar o conceito de esportes de precisão, que é esse que aparece para a gente agora.
ele é comparado, o desempenho, né, nos esportes de precisão, é comparado o desempenho de atingir um objeto ou algum tipo de alvo estático ou ainda em movimento. E para essas modalidades, para esses esportes, a pontaria é uma capacidade mais que importante, ok? E aí a gente tem alguns exemplos, a gente vai ter aí a bocha, o croquet, o curling, vocês já devem ter ouvido falar, o golfe, a sinuca, o tiro ao arco, o tiro esportivo, além de muitos outros, tá? E a gente consegue ver um pouco desses esportes de precisão presentes no nosso cotidiano. E eu não estou falando daquela sandália que a mãe da gente arremessa na gente, que parece que já é um chip que vem adicionado nela ali, que você pode estar a quilômetros de distância, mas ela consegue acertar aquela sandália. Não é desse que eu estou falando. Isso essa característica presente no nosso cotidiano é porque as habilidades de arremessar e lançar durante muito tempo, elas foram fundamentais para a sobrevivência do ser humano. A gente pode lembrar aí, por exemplo, dos homens das cavernas, que não sabiam nem falar e nem andar na postura ereta como nós andamos hoje, mas já faziam uso dessas habilidades, do lançar, do arremessar, para tentar caçar ali algum alimento ou se defender de algum predador mais agressivo, ok? Então, elas estão presentes no nosso cotidiano desde muito tempo e vão sendo aperfeiçoadas e, claro, inseridas nessas modalidades, colocadas sob forma de disputa, para que nós consigamos aí nos divertir, treinar, apreciar esses esportes, ok? E o primeiro que nós vamos conhecer na aula de hoje é a bocha. Olha só. A bocha, ela é um esporte da família, isso porque, da família dos jogos de bola, e disse eu da família porque é encantador, chama a atenção, dá para reunir todo mundo e brincar. Ele está vinculado ali estreitamente com o boliche, é um parente bem próximo do boliche. E a gente vai perceber que ela tem muitas similaridades, muita semelhança com o boliche e vai se diferenciar em poucos aspectos. Olha só, trouxe aqui um conjunto de imagens para vocês observarem. A bocha, ela é jogada nesse campo aí, olha. Essa disputa, onde você tem que acertar ali as bolas, né? Vai ter uma bola que é diferente das outras. O objetivo é fazer a sua chegar bem próximo dela. E aí vocês podem lembrar de outras modalidades também praticadas nesse formato, em que o objetivo é fazer o objeto chegar bem próximo do outro, né? Isso é uma característica dos esportes de precisão. Mas, falando da bocha, vamos conhecer um pouquinho da história, de como ela chegou ao formato que é hoje. Também chamado de boccia, aí do italiano, é um jogo estratégico com uma linhagem muito antiga, ok? Apesar de ter sido criado lá no Egito Antigo, a bocha ela ganhou popularidade com os romanos e com o imperador Augusto, tá bom? Com o grande fluxo de imigrantes italianos na virada do século XX, o jogo ele ganhou uma popularidade muito grande aqui no Brasil. Eles vieram para cá e trouxeram a sua cultura, a sua dança, né? A sua língua e também os seus jogos. Perfeito? Bom, a bocha ela é um esporte de extrema popularidade entre os idosos, apesar de dela ter uma adesão muito grande, né? Ali entre os jovens. Isso porque, acredito eu, que reúne aquela sensação da disputa, não é necessário muito contato físico, os idosos não vão se machucar muito praticando essa modalidade, né? Em algum momento eles vão ter que abaixar ali para pegar a bola, mas é uma mobilidade curta, até ajuda, é um movimento natural, ajuda ali de repente no desenvolvimento da independência. Imagina quando esse idoso está sozinho em casa e precisa apanhar algo no chão. Ele vai lembrar do movimento da bocha e, de certo modo, essa modalidade vai auxiliar ele neste momento. Perfeito? Hoje, a bocha ela é uma maneira de se divertir, com a companhia ali agradável de amigos, de uma maneira calma e, claro, competitiva, né? Para a gente conhecer um pouquinho melhor a quadra da bocha, o local onde ela é praticada, olha só, a cartela mostra pra gente. Ela é feita de terra ou asfalto, ok? Os campos onde acontece, eles são nomeados de cancha, ok? Quando vocês ouvirem essa palavra, vamos jogar uma bocha na cancha, você já sabe do que se trata, ninguém está xingando você, tá bom?
As medidas, elas vão ter cerca de 27,5 metros de comprimento e de 2 a 4 metros de largura. Vai ser delimitado aí por separadores, em geral de madeira, ok? Com altura de pelo menos 12 centímetros. Isso para evitar que as bolas fiquem sem delimitação e de repente em alguma jogada se percam aí, e isso vai transformar o jogo em algo mais cansativo, né? Uma vez que você vai ter que se deslocar para muito longe para pegar aí a bola, o bolinho ou os objetos que você usa para brincar, para jogar. Bom, um pouquinho mais sobre os objetivos. Olha só, o objetivo principal do jogo consiste na marcação de pontos através do lançamento das bolas, a fim de que elas se aproximem do ponto determinado aleatoriamente pelo lançamento de um objeto específico, que é o bolim, que é a bola que vai ser diferente das demais. Tá? Lança-se primeiro o bolim e aí as próximas jogadas é fazer chegar o mais próximo possível daquela bolinha que é um pouquinho menor. Para a gente conhecer um pouco sobre as regras, olha só, ele pode ser jogado entre duas pessoas ou duas equipes, né? Cada jogador ou equipe tem direito a 4 bochas por partida. E a gente vai dar o início da partida, vamos entender um pouco dessa sequência, com o arremesso da bola pequena, denominada bolim. E aí o lugar que o bolim para, onde ele ficar estático, passa a ser o ponto daquela partida, do qual as bochas devem ser aproximadas. E como que a gente verifica? Nós vamos chegar ali bem próximo dela, tirar algumas medidas. Às vezes, a gente se engana achando que a bocha do fulano, do time B, está mais perto do bolim. Mas quando a gente vai lá e tira a medida bem pertinho, a gente percebe que a outra pode estar mais perto ou pode estar mais distante. Enfim. Bom, em seguida, depois de feito esse lançamento, né, os jogadores começam a lançar as suas próprias bochas e é permitido que eles façam o lançamento ali, né? Isso a gente tenta também fazer com que as adversárias, né, as bolas adversárias, sejam tocadas com as nossas jogadas, ok? O lançamento das bolas ela deve ser feita pelo ar e não rasteira, e os jogadores eles não podem deslizá-las enquanto elas rolam. Tem que esperar o jogo parar, ficar estático para você poder fazer aí a sua jogada. Outro aspecto, né? Olha só, o jogador ou a equipe vencedora é aquela que conseguir aproximar mais bochas do ponto estabelecido e, consequentemente, conseguir conquistar mais pontos. É uma brincadeira tão educativa, tão boa, um esporte tão bom, tão educativo, tão maravilhoso, que a gente não podia segurar ela só para nós, os praticantes amadores da bocha ou os profissionais, mas precisou também ampliar para a bocha adaptada, que ela é praticada aí por atletas com elevado grau de paralisia cerebral ou algumas deficiências severas. E aí, para saber, ela é chamada de bocha paralímpica e ela veio aparecer aqui no Brasil na década de 1970. Para que se consiga jogar aí a bocha, utiliza-se alguns aparelhos, alguns implementos e também o suporte de alguns orientadores. Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a bocha adaptada, olha só, a competição ela consiste em lançar as bolas coloridas o mais perto possível de uma bola branca, que é o jack ou o bolim, como eu já tinha dito a vocês. Os atletas ficam sentados, né, nas cadeiras de rodas e limitados a um espaço demarcado para fazer os seus arremessos. A esses atletas é permitido usar as mãos, os pés e instrumentos de auxílio, que são chamados aí as calhas, que vão dar um pouco de propulsão, de impulso ali às bolas. E eles podem contar como ajudantes, como eu falei a vocês, né? Os calheiros são aqueles que vão direcionar ali de acordo com o olhar, com a fala, com o comando dos atletas, né? Coloca um pouco mais à direita, eleva mais um pouco, e aí ele vai soltar o bolinho ali na calha e a bola vai fazer o serviço até se aproximar do jack ou do bolim. No caso do atleta com maior comprometimento de membros, a gente vai ter aí o auxílio dos calheiros e das calhas. Perfeito?
Bom, esse é o esporte bocha e para a gente lembrar dos jogos do contexto comunitário, a gente tem, olha só, a bola de gude. Vocês já devem ter brincado de bola de gude, de bolinha, de peteca, de diversos nomes que a gente vai conhecer também nesse momento da aula, que é outra variabilidade que a gente encontra desse conteúdo. A brincadeira com bolinhas de vidro ou de gude, né, ela reúne aí inúmeras crianças numa disputa que vai exigir a habilidade da precisão do jogo, né, dessas pequenas esferas coloridas de vidro, de metal, né, e até mesmo caroço de semente. A gente já brincou, quando eu era mais jovem, mais criança, eu brincava com caroço de tucumã, que é uma fruta nativa da nossa região. Enfim, diversos objetos podem ser utilizados aí para essa brincadeira. Todo o jogo ele se faz dentro de uma roda riscada ali no chão, né, de terra batida, tendo ao centro um pequeno buraco ou a boca onde a gente vai iniciar ali as jogadas. Para a gente entender um pouco melhor, o jogo ele consiste em pôr para fora desse círculo, né, para fora dessa roda, as bolinhas dos adversários através de arremessos feitos aí pelos jogadores com a sua própria bolinha. E esses arremessos eles podem variar de o lançamento aéreo, um lançamento mais rasteiro, há modalidades em que você combina e é regra escrita ali no momento de você fazer a gente chama popularmente de teco, né? Dá o tequinho na bola ali, não pode segurar a bolinha. Mas enfim, o objetivo é tirar do círculo essas bolas. Todas as bolinhas dos adversários postas para fora, elas se tornam posse do jogador que as excluiu, aquele que conseguiu tirar, né? Elas passam a ser, se eu joguei e tirei a bolinha, ela passa a ser minha. Que demonstrará toda a sua competência e habilidade pela quantidade de bolinhas que ele amealhar, que ele conseguir acumular, tá bom? Então, quem tiver mais bolinhas ali, quem conseguir juntar mais bolinhas, ganhar mais bolinhas, é quase que um troféu. E a gente tem alguns tipos de jogos que a gente conhece na cartela agora, olha só. O primeiro deles é o triângulo, retângulo, esfera, estrela ou círculo, que ele começa desenhando uma forma geométrica escolhida aí, né, no chão, com até 3 jogadores. E aí coloca-se uma bolinha de em cada quina, no caso da estrela ou das outras formas que tem a quina. E se tiver mais bolinhas, elas podem ficar na linha ou dentro do desenho. Por vez, cada jogador tenta tirar as bolinhas de dentro ou vai ficando com elas enquanto conseguir. A bolinha atirada que ficar dentro deve permanecer lá, ou seja, ela vai ficar para a jogada seguinte e você vai precisar usar uma outra bolinha. Outro estilo de jogo da bolinha de gude é a loca, olha só. Entre as várias formas de jogar a bolinha de gude, essa é uma das que tem as regras mais simples, com uma particularidade: precisa ser feita em terra, areia ou chão batido, para que seja feito ali um buraco. E aí, dentro desse buraco é colocado uma bolinha que todos os jogadores devem tentar atingir. Isso a gente pode fazer também na parede, ali o paredão, né? E quem conseguir ganhar essa bolinha de cada colega, no final vai ganhar ali quem tiver mais bolinhas. Outro estilo é o mata-mata ou o jogo do mata. Existem tipos diferentes de bolinha de gude e como a gente vai especificar um pouco mais para frente. Na brincadeira em questão, apenas uma bolinha grande é colocada no chão, que o primeiro jogador deve tentar acertar. A partir daí, o próximo tenta acertar a bolinha do jogador anterior. Se ele conseguir, ele conquista essa bolinha adversária e continua jogando. Caso contrário, ele passa a vez para o seguinte. Outro estilo é o biribinha ou oca. Nessa também precisa de um chão macio, já que é preciso fazer ali um buraco de cerca de 8 centímetros, mais ou menos, né? Ninguém vai andar com a trena para calcular o tamanho específico, exato do buraco, mas tem que fazer esse buraquinho ali no chão. O buraco na terra ele costuma ser feito com o próprio dedão ali, ou com o calcanhar, com o pé.
E em volta é desenhado um círculo grande. O tamanho desse círculo pode variar, chegando até 3 metros. E aí, como eu disse a vocês, não é algo tão específico. Ganha o jogador que conseguir encaçapar mais bolas no buraco em menos tacadas. E aí, nesse, para a gente entender, cada um vai jogar por vez para ver quem vai conseguir colocar mais bolinhas ali dentro desse círculo, desse buraco central. Perfeito? Outro, olha só, esse vai ter muitos nomes para a mesma brincadeira. Vai ser a birosca, borroca, bulica, burica ou 3 covinhas. São todos nomes para a mesma brincadeira. Primeiramente, são cavados ali de 3 a 6 buracos, um do lado do outro, e com cerca de 2 metros de distância entre eles, bem grande, né? Durante o jogo, cada um deve tentar acertar o buraco ou as bolinhas que estiverem fora. Assim, o jogador da vez, né, fica com as bolinhas atingidas. Se acertar o buraco, ninguém poderá atingi-lo. Em qualquer um dos casos, passa para o buraco seguinte e, por consequência, assim, uma sequência, né, de ida e volta. Caso contrário, ele perde a vez. Outro estilo bem famoso aí é a serpentina. Essa se dá para jogar na calçada. A gente consegue jogar na calçada, no pátio ou em outro lugar de chão liso. Primeiramente, faz uma linha que é demarcada com giz, com um pedaço de tijolo, gesso, que você conseguir marcar ali o chão. Depois, as bolinhas de gude são colocadas nessa linha. E aí o objetivo é acertar as bolinhas e levá-las para fora dessa linha, tirar elas dessa linha, né? Aqui vem outra particularidade. O jogador ganha não só a bolinha atingida, mas todas que estiverem à direita. Olha só, então se você acertar lá na ponta, tu já arrasta tudinho, né? Tu vai ganhar tudo que tiver à direita. Esses estilos de jogos, esses tipos de jogos, eles são realizados aí usando essa bolinha, que vai ganhar um nome, vai ganhar uma nomenclatura baseada nas características delas. E a gente tem, olha, uma diferenciação dos tipos de bolinhas usados no jogo de bola de gude. A gente vai ter aí a carambola, o cafezinho, a leiteira, o burcão, olho de gato, ou chinesinha, ou ainda o assinho, que é aquele aço que a gente tira dos rolamentos para utilizar como bola. Quem tem um aço, virou até uma expressão famosa, né? Quando você é muito bom em alguma coisa, é um aço, porque era a melhor bolinha para se jogar, para se praticar. Bom, esse foi o jogo de bola de gude, peteca, né? Ou todos aqueles nomes que apresentei a vocês. Outro jogo muito famoso e popular é o jogo de argolas. Não sei se vocês já brincaram, se vocês já tiveram a oportunidade, já viram, mas é esse que aparece aqui na imagem. E para a gente conhecer um pouco mais, olha só, o jogo de argolas consiste em um conjunto de 10 pinos em cores diferentes, numeradas aí de 1 a 10, né, em um conjunto de material de contagem com as mesmas cores dos pinos e das argolas. Para a gente entender um pouco mais, esse jogo ele é muito bom porque ele desenvolve a percepção visiomotora das crianças e ele auxilia aí na identificação de cores, na relação entre um número e quantidade, na classificação e correspondência. Mas esse aqui é um padrão que existe. É possível fazer adaptações para esse jogo utilizando materiais recicláveis. E é isso que a gente vai aprender agora nesse vídeo que eu preparei para vocês. Vamos lá? Olá, alunos! Eu sou a professora Jucimara Brito e hoje eu vim ajudá-los a construir um jogo de argolas. Vocês verão que é muito fácil. Mas para isso nós iremos utilizar alguns materiais. Anotem aí ou separem, tá certo? Papéis coloridos, papelão, que é para nossa base, né, do jogo de argolas, fita durex, tesoura, papel crepom e uma garrafa PET, certo? Se vocês tiverem cola também ou fitas adesivas coloridas, pode utilizar. Então nós vamos começar aqui pela base do nosso jogo, que é onde nós iremos colar as nossas garrafas, certo?
Vejam aí que a nossa base já está prontinha. Deixando a base um pouco de lado, vamos aí construir os pinos e as argolas. As argolas eu já trouxe elas prontas. Isso aqui vocês também podem enfeitar com fitas adesivas coloridas, tá certo? Mas eu trouxe um molde aqui para vocês verem. Olha só. Observem. Bem bacana, né? Faz primeiro um círculo maior, depois um círculo menor e vocês irão cortar para ficar desse jeito aqui. Certinho? Muito bem. Então as argolas, fácil de fazer, não é mesmo? E a garrafa PET, prof, como é que eu faço para transformar ela, que está desse jeito, para isso aqui? Muito fácil também. Observem. Nós temos aqui, o nosso papel crepom, que eu já peguei aqui uma parte, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou enrolar, eu vou envolver essa garrafa. Observem aqui, ó. E prontinho, já temos aí o nosso pino, como os outros aqui que vocês estão vendo, certo? Então, o jogo de argolas, ele é composto aí por uns 10 pinos, mas eu trouxe aqui para vocês 6 pinos. E aí vocês organizam da forma que acharem melhor, tá bom? Então vamos lá. Vamos organizar agora esses pinos na nossa base. Trouxe a base de volta. Professora, como é que eu vou organizar? De acordo com o que você gostar e você achar melhor, tá? Então eu vou organizar dessa seguinte forma. Vou colar aqui, ó, 3 aqui e mais 3 à frente, mais 2 à frente e mais um aqui. E aí você pode, sabe o quê? Colocar valores para esses pinos, tá certo? Então vamos lá, fazer essa colagem. Pronto, já temos aí a nossa base com os nossos pinos, certo? Eu vou dar uma dica para vocês. Utilizem fitas adesivas coloridas, tenho certeza que vai ficar bem bonito. E aí você começa o seu jogo, né? Você pode colocar um pouco mais distante para você ir acertando. Se ficar muito pequeno aqui, ó, você pode cortar um pouquinho mais da argola, tá bom? E aí você começa a jogar, tentando acertar aí no maior, no menor e pode colocar aí outras pontuações. Muito bem, alunos, esse é o nosso jogo de argolas. Espero que vocês tenham gostado e que vocês consigam reproduzir aí na escola. Até mais! Além da riqueza desse conteúdo, né, a possibilidade de nós adaptarmos com materiais recicláveis, materiais que nós temos acessíveis na nossa comunidade, na nossa escola, não criar barreiras de, eu não tenho um jogo bonito como esse que aparece aqui na imagem, com o cone, com as argolas bonitas, ou esse de madeira aqui, bem bonitinho, a gente consegue produzir e trabalhar todos os benefícios associados aí ao jogo de argola, ao jogo de bola de gude, né? E quem sabe são aí as modalidades que vão me dar a precisão, vão trabalhar a capacidade da precisão para quando eu iniciar a prática dos esportes de precisão, como a bocha, por exemplo, ou como muitos outros que vocês já devem conhecer, né? Então, são jogos valiosos, jogos do contexto comunitário e regional, que servem como iniciação para esportes riquíssimos, que podem, quem sabe, lançar das nossas turmas de educação física grandes atletas, grandes potencialidades aí para muitos esportes. Bom, turmas, eu espero que vocês tenham gostado desses conteúdos, tenham aprendido bastante, tenham aprendido a montar aí os seus jogos ou as muitas variações da bolinha de gude. E agora que vocês já conhecem tudo isso, vamos praticar, vamos colocar em prática. Deixo a todos um forte abraço e até a próxima.